Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. Hoje vamos falar sobre Diego Costa e a possibilidade dele virar reforço do Atlético. Além disso, atualização sobre Rafinha. Vamos falar também de Sampaoli, Cuca e, para finalizar, informação importante sobre o Keno. Ele ainda pode voltar a ajudar o Galo na reta final do Campeonato Brasileiro. Para você ficar por dentro de todas essas informações, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva. Depois da vinheta eu volto para atualizar tudo que tá rolando nos bastidores do Galo. Primeira notícia que eu gostaria de dividir com vocês é sobre o lateral direito Rafinha, jogador que era alvo do Atlético. Existiam negociações avançadas com o Galo, porém uma reviravolta nas últimas horas aproximou o jogador novamente do time do Flamengo. A situação do Rafinha é a seguinte: o Galo havia oferecido 2 anos de contrato e o Flamengo ofereceu apenas 1. O Rafinha se sentiu desprestigiado com o rubro-negro carioca porque tinha acabado de sair do time ganhando praticamente tudo. E o Flamengo batia o pé durante as negociações, queria oferecer a ele apenas 1 ano de contrato e um salário um pouco abaixo daquilo que o Atlético estaria disposto a pagar. Devido a isso, ele avançou as situações com o Atlético e até trouxe uma informação que o negócio estava praticamente fechado, mas devíamos aguardar um pouco mais, porque o Flamengo é um time que tem ligações emocionais com o lateral direito. E não deu outra. Pouco tempo depois, o Flamengo percebeu nas redes sociais a grande pressão da sua torcida, que gosta muito do Rafinha, vê o jogador como muito querido nesse elenco do Flamengo e acabou voltando à carga, acabou cedendo algumas exigências do jogador e nesse momento ele está muito mais próximo do Flamengo do que do Atlético. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa negociação com o Rafinha não ter evoluído, não ter fechado com o jogador. Ainda não é cravado que o Rafinha será jogador do Flamengo, mas nesse momento é muito difícil a negociação dar mais uma reviravolta, já que ele está muito próximo de ser anunciado pelo clube carioca. Bora mudar de disco e falar sobre Diego Costa e a possibilidade dele virar reforço do Galo. Diego Costa tem 32 anos, avaliado em 10 milhões de euros, tem passagens por gigantes do futebol europeu, como o Atlético de Madrid e também o Chelsea, e é um sonho antigo da diretoria do Atlético. No final do ano passado, o Galo chegou a sondar o nome do jogador, tentou alguma coisa, mas naquele momento ele queria mesmo ficar na Europa, porém recebeu algumas sondagens, algumas consultas, algumas propostas, mas até esse momento ele não fechou com nenhum clube. E o que acontece nesse momento? Meu amigo Henrique Vilar trouxe uma informação lá no canal Eu Acredito, que eu gostaria de dividir com vocês. Fala aí, Henrique. Esta informação foi a informação que realmente chamou a minha atenção, foi a de que a negociação por Diego Costa voltou a esquentar nas últimas horas, tá? E que podemos, torcedor, se liga aí, ó, ter um desfecho positivo nesta negociação. O jogador que está atualmente com 32 anos e tem uma incrível média de participações diretas por gols de 0,53%, com 181 gols e 71 assistências, é caro? Sim. Ele recusou uma oferta, inclusive recentemente, de um clube turco aí, que ofereceu um salário para ele de 1.300.000 reais por mês. É claro que a oferta do Atlético não vai chegar nesses valores, e o que pode realmente seduzir aí o jogador é o fato dele atuar em uma equipe brasileira que vai brigar por tudo aí na próxima temporada, país que ele nunca foi destaque. Então realmente ele pode atuar pelo Atlético, ser campeão no Atlético e se transformar num jogador muito querido aqui na sua terra natal, que é o Brasil. Então, como você viu, o Atlético voltou a negociar com Diego Costa, informação do Henrique Vilar, e é um nome que agrada bastante o Sampaoli, que naquele momento
quando o Atlético buscou informações do jogador em novembro, ele teria dado o seu aval e é um reforço de peso, mas eu também busquei informações com alguma das minhas fontes e elas veem como improvável a vinda do jogador, veem com pouquíssimas chances de dar negócio. A negociação acontece, mas devido à pedida alta do jogador, ele não deve vir para o Atlético, isso devido à complexidade da negociação. Existe sim a negociação, eu confirmei a informação do Henrique Vilar, existe sim essa nova conversa, o Atlético retomou nessas negociações nas últimas horas, porém a chance de dar negócio, pelo que eu pude apurar, é praticamente zero, mas o Atlético segue tentando, quem sabe, várias negociações paralelas. O Atlético conseguiu fechar com grandes jogadores que também no início pareciam impossíveis. Vejam o Nacho Fernandes, vejam também o Hulk. Quando o Atlético começa a negociar, as chances também eram improváveis. Então vamos torcer para que esse improvável vire realidade e o Diego Costa se tornar reforço do Atlético dentro das condições que o clube pode propor e também, obviamente, com a ajuda dos investidores. Antes da próxima notícia, vou pedir a todos vocês para deixarem o like, que é muito importante, e conhecer, clicando no primeiro link da descrição, uma oportunidade única de ganhar dinheiro trabalhando honestamente dentro de casa. Você não vai precisar vender absolutamente nada, não vai ter nenhum robô trabalhando para você. Você vai clicar no link da descrição, conhecer esse método exclusivo, trabalhar dentro de casa, usando o seu celular ou então o seu notebook, podendo ter ganhos de até R$4.000 por mês. Não perca tempo, saia na frente. Conheça esse método sensacional e exclusivo clicando no primeiro link da descrição. Bora mudar o disco mais uma vez e passar para a próxima notícia. Bora falar sobre Cuca e também sobre São Paulo. E por que eu estou trazendo essa discussão para vocês? Primeiro, saiu matéria em um jornal francês, em um grande jornal francês, um dos maiores portais de notícias da Europa, que o Sampaoli é o grande favorito entre os diretores do Olympique de Marselha para dirigir o time francês na próxima temporada. E essa notícia já está saindo durante a semana e, segundo as informações que eu busquei, a possibilidade é de o Sampaoli ficar. Mas, mais uma vez, esse portal europeu de grande credibilidade diz que o Olympique de Marselha vai vir com tudo para tirar o Sampaoli do Atlético. Então eu não sei nesse momento se o Galo consegue segurar o Sampaoli, se o projeto do Atlético vai se sobrepor ao projeto do Olympique de Marselha. O próprio Sampaoli já disse ao time francês que só aceita conversar após o final do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético não é bobo, o Atlético não é neném, principalmente sendo dirigido pelos 4Rs, que são exímios empresários e não iriam dar esse mole. O Atlético sim monitora alguns outros nomes, beleza? Recebi essa informação na noite de ontem. Ele monitora alguns outros nomes sem contato, apenas tá olhando ali alguma situação para realmente, caso o Sampaoli saia do Atlético, volto a dizer, mínimas chances disso acontecer, mas o mínimo também pode virar realidade. Então, quais nomes, nesse momento, o Atlético vê como legal, vê como possível? Tem a opção do Jorge Jesus, que está querendo deixar o time do Benfica e estuda um possível retorno ao futebol brasileiro. Tem o nome do Miguel Ángel Ramírez, que, na minha opinião, corre por fora, por ser um treinador que ainda não tem a grande bagagem que o Atlético necessita. E tem também uma opção do Cuca. O Cuca vai deixar o Santos. Conversei com o Jorge Nicola, ele me passou essa informação. O Cuca não fica na Vila Belmiro para a próxima temporada e já recebeu algumas consultas, algumas sondagens de alguns outros clubes, inclusive o Grêmio. O Cuca livre no mercado é uma opção que agrada muito a diversos torcedores do Atlético, mas não sabemos se vai agradar os investidores, não sabemos se vai agradar a diretoria do Atlético. Eu gostaria de trazer essa discussão para você e deixar aqui nos comentários o seguinte debate. Caso realmente aconteça do Sampaoli sair, e eu volto a dizer que as possibilidades são mínimas, qual nome você traria para substituí-lo? Temos que descartar alguns nomes por serem praticamente impossíveis, como Marcelo Gadiardo do River Plate. Ele pediu 5 milhões de reais para o São Paulo não pagou e obviamente o Atlético não pagaria, porque é um valor completamente surreal. Então, descartando o Marcelo Gadiardo, temos aí desempregados, né, virtualmente desempregados aí, o Jorge Jesus, que deve sair do Benfica, o Cuca, que vai sair do Santos, e o Renato Gaúcho também, que deve deixar o Grêmio, deve encerrar esse ciclo. Eu gostaria de saber qual é o seu preferido e qual nome você traria para uma provável saída
do São Paulo. Agora notícia boa, bora deixar as notícias ruins de lado e bora falar sobre coisa boa. Notícia que o Fala Galo apurou e trouxe para a massa atleticana uma esperança de ver o Keno voltando a jogar ainda nesse campeonato brasileiro. Segundo o Fala Galo, o Keno ainda está com a tipoia, ainda está imobilizado na parte superior, mas não vai precisar mais passar por uma cirurgia. Isso diminui o tempo de recuperação do Keno e ele deve desfalcar o Atlético no próximo jogo, mas com chances mínimas de jogar o próximo confronto. É isso mesmo, existe a possibilidade do Keno voltar a jogar na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito difícil isso acontecer, mas pelo menos o Keno entrando em campo nos últimos jogos, pelo menos em 2 dos últimos jogos, mesmo ainda não estando completamente 100%, eu acho que seria um grande ganho para o Atlético no ataque. O Keno que mostrou que mesmo quando ele não estava em grande fase, ele ajudava bastante o clube pela ponta esquerda e o Atlético segue vivo, né? Claro, com pouquíssimas chances de título, mas o atleticano acredita até o final. Enquanto houver chances matemáticas, vamos seguir acreditando, mas essa é a notícia do Keno. Ele pode voltar antes do término do Campeonato Brasileiro. Eram essas as notícias que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo e o mais importante, se inscreva no canal porque eu volto ainda hoje com mais notícias e informações do nosso clube Atlético Mineiro.